Bom dia, desejo um bom dia a todos. Bom, para quem está me acompanhando aqui, nós estamos vendo, né, o Evangelho de João, explicando um pouquinho, né, brevemente, versículo por versículo, capítulo por capítulo, tá? E terminamos no capítulo 1, versículo 32, né? Vamos estar falando justamente de três coisas. Nós falamos sobre o que é o corpo, falamos o que é a alma, falamos o que é o espírito. Tá? Vamos continuar? Olha só. 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, e esse me disse, né? João Batista, né? Do que João Batista está falando? Né? Que aquele que me mandou, né? Então, João Batista recebeu, né, um ordenamento, né, de Deus, ele era profeta, né, que ele deveria batizar com água, ou seja, a preparação, né, e ele veio preparar o caminho para quem? Para o Filho, né, para Jesus. E veio para ele essa mensagem, né, sobre aquele que vires descer o Espírito, tá? E esse Espírito aqui é escrito com E maiúsculo, tá? E sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Beleza? A gente vai falar só desse versículo 33, que eu acho muito importante. Muito legal. Bom, ontem nós falamos o que é a diferença entre o corpo, a alma e o espírito. Né? Então, nós vemos que o espírito, ele é algo que não tem matéria, ele é imaterial, mas que é necessário para que a vida exista, né? Para que nós possamos existir como também chamado de alma vivente, que temos raciocínio lógico, temos pensamentos, temos sentimentos e tudo mais. É através do espírito. Mas que não depende da nossa vida para existir. Ou seja, depois que o corpo morrer, o espírito não morre, ele continua. E assim, a nossa existência também continua. Tá? Não sei como como é a nossa identidade, como a gente vai ser visto, mas continua. Tá? Assim como eu falei, assim como está escrito, né? Porque o corpo volta ao pó, volta para a terra, e o espírito volta para Deus. Né? Então, o espírito já existia antes da gente nascer. Nascemos e morremos e o espírito continua, tá? De uma outra forma de existência. No caso aqui, João Batista recebe uma mensagem, um ordenamento, que ele vai ser um profeta, que ele vai preparar o caminho de Cristo, ou seja, o Salvador. E que ele ia ver que quando ele estivesse batizando com água, alguém viria e sobre ele iria ver o Espírito Santo. Né? E sobre esse que é o Espírito Santo, este seria capaz de batizar com o Espírito Santo. Tá? Bom, vamos tentar explicar isso aqui. Né? O Espírito não precisa de nós para a nossa existência, mas a nossa vida aqui, o que somos, precisa do Espírito. Então, nós temos um Espírito. Tá? O que João Batista fala aqui é que existe um Espírito, e esse Espírito Santo que ele fala seria o Espírito do Criador. Né? Então, veja, o Espírito é como uma energia. Né? A gente vê o efeito da energia, a gente não vê a energia. Né? Como, por exemplo, a energia elétrica. Tá? Eu posso ligar um aparelho a quilômetros de distância, muito distante, né? Através da energia. Eu ligo na tomada, a energia passa pelo fio e eu vejo efeito. Né? Eu vejo, por exemplo, o ventilador girar. Como? Através de uma energia. A gente chama de energia elétrica. Tá? Então, o ventilador é um corpo que ele possui o fio que pode receber essa energia. Tá? Então, o Espírito Santo seria o próprio Criador, que ele é uma energia. E ele tem as suas próprias características. Nós também temos um Espírito. Tá? E se o nosso Espírito estiver ligado ao Espírito maior,
a energia do Criador vai passar pela gente. E isso vai produzir algum efeito, né? O ventilador, ele possui uma fiação por onde passa a energia da fonte. E essa energia da fonte faz alguma coisa, ela faz o ventilador girar, né? Então, quando João vê a pomba, né, ele percebe que a pomba, ela desceu, né, o Espírito desceu em forma de pomba sobre Jesus. Então, o Espírito, a energia, se moveu através da pomba, do animal, e fez com que a pomba se repousasse sobre Jesus. Caramba, né? É isso aí. Quem quer ter uma vida espiritual precisa também ver as coisas espiritualmente. João não viu só uma pomba. João percebeu que a pomba era o Espírito de Deus se movendo através da pomba, né? Uma outra analogia que sempre se faz é a questão das ondas, né? A onda, né, é um efeito de uma energia, né? Se você estiver na onda, você vai terminar se movendo com a onda, de uma boia, por exemplo, se move com a onda. Tá? Então, o Criador, ele é uma energia que também tem a sua característica, tem a sua onda, né? E se essa fonte ela for ligada na gente, nós vamos entrar nessa onda, vamos vibrar com a energia do Criador. Isso é chamado de Espírito Santo, de maneira que vamos ter as características do Espírito Santo na nossa vida. E, bom, como é que eu percebo isso? Na mudança de pensamento, na mudança de vida, na mudança de atitude. Tá? Então, para quem crê, isso é verdade. E nós precisamos estar ligados à fonte. E quem trouxe isso foi o próprio Jesus. Ele é a fonte. Ele é a videira. Ele trouxe a fonte para a gente. Ele é o que carrega em nós essa energia que é o Espírito Santo. Beleza? Então, um bom dia a todos.